Alô, amigos do nosso canal Varal, muito obrigado por você estar conosco. Participe, curte e compartilhe os nossos vídeos. Hoje nós vamos falar uma regra que tem para qualquer ser humano, os 10 mandamentos. Vamos discorrer sobre esse assunto da melhor forma possível. Mas começamos então com a seguinte pergunta: se eu perguntar se devemos seguir o Velho Testamento ou o Novo Testamento a um judeu, é claro que ele vai dizer que devemos seguir o Velho Testamento, em especial a Torá, que é o livro base deles. Lá, e como qualquer Bíblia evangélica, tem passagens da Bíblia que ela é muito introspectiva. Eu vou citar como exemplo o livro de Esther. É o único livro na Bíblia que não tem a palavra Deus, por incrível que pareça. Porém, tem a palavra Rei. Você não consegue aprender sem ter o conhecimento da realidade. Assim, por mandamentos bíblicos, muitas vezes Deus não se revela, mas Ele age em nossas vidas. Conhecereis a verdade e ela nos edificará, nos libertará. É bíblico. No caso de hoje, neste vídeo, que vamos ver uma ordem de Deus, os mandamentos que nos qualificam como devemos seguir, como agir. Mas próximo da tradição judaica, devemos lembrar que o escrito da dívida humana foi removido inteiramente lá na cruz. Lá na cruz foi paga. Pois Jesus, ele cumpriu aquela lei conforme escrito em Colossenses 2, no verso 14. Após a morte de Jesus e sua consequente ressurreição, uma nova aliança tomou o seu lugar, que nem lembra lá em Hebreus 8, nos versos 6 a 13, e também no capítulo 9, dos versos 15 a 17. Jesus não subverteu a lei do Antigo Testamento. Ele cumpriu e removeu aquela que nos deu uma nova aliança. Ele mostrou os novos valores. Eu estou dizendo a verdade. Mas eu vou um pouquinho mais além. Jesus, ele veio e cumpriu a lei, pois ele é o fim da lei de Moisés, a lei da justiça, já que ele veio com uma nova lei, a lei do Espírito de vida, escrito lá em Romanos, no seu capítulo 8, verso 1 e 2. São justos que guardam as leis que foram abolidas. Mas vamos ver um pouquinho direito as coisas. Mas um dia Jesus Cristo, ele resume a lei de Deus em 2 mandamentos, daqueles 10. Quais são? Amarás o Senhor teu Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Simples assim. Mas difícil sim, por nós como homens naturais, porque nós somos carne. Fazendo assim, nós conseguimos cumprir a lei toda. Ele apenas resumiu, mas ele não aboliu. O grande problema da lei de Deus é que ela nos condena à morte eterna. Nos condena ao inferno quando ela não é cumprida. É notório, é fato isso. Mas vamos focar nos 10 mandamentos e perguntar para nós mesmos se conseguimos cumpri-la. Será que nós conseguimos cumprir os 10 mandamentos? Porém, vamos lembrar que na raiz da história, lá onde tudo começou, que um dia um homem de Deus foi alçado a apresentar aos israelitas
2 vezes a tábua dos 10 mandamentos. Quem foi esse homem? Esse homem foi Moisés. Moisés, ele apresentou os 10 mandamentos ao povo de Israel 2 vezes em 2 pares de pedra, de tábuas de pedra, devido à quebra do primeiro, porque ele ficou revoltado. Moisés subiu ao Monte Sinai, e lembro, onde Jesus escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra, com o seu próprio dedo. Mas aí veio algo estranho, complicado. Ao descer, Moisés encontrou o povo adorando o bezerro de ouro. Bastou ele se afastar um pouquinho, e em ira ele quebrou as tábuas ao pé do monte. Está escrito lá em Êxodo 32:19. Ele ficou triste, revoltado, o povo cultuando outro Deus. O primeiro par apresentado representava a aliança selada por Deus. Como pode? A quebra simbolizou a quebra da aliança pelo povo de Israel ao cometer a idolatria de servir a outro Deus. Deus então ordenou que Moisés talhasse novas tábuas de pedra, semelhante às primeiras, e subisse novamente ao monte para selar aqueles mandamentos, aquela ordem. Dessa vez, não foi Moisés, e sim Deus, que escreveu as palavras da aliança nas tábuas. E vamos ver lá em Êxodo 34:28. Leia lá, você vai ver o que eu estou falando. Moisés desceu com as novas tábuas, e o seu rosto era muito brilhante. O seu rosto era radiante, e apresentando-se ao povo. Embora Deus, através de Moisés, ele tenha escrito as segundas tábuas, o conteúdo foi ditado por Deus, mantendo que a sua autoridade divina. Ele era aquele que queria novas leis que regulassem o seu povo. Isso demonstra a graça de Deus em renovar a aliança, apesar da infidelidade do seu povo. Ele não abandonou, ele insistiu. Eu quero assim, conforme esta lei. Então tudo começou aonde aprendemos que os mandamentos nos ajudam a compreender a vontade de Deus. E quando obedecemos a eles, nossas ações se transformam em bênçãos da salvação. É difícil? É difícil. De fato, quando obedecemos a Deus, Ele está convicto a nos dar todas as bênçãos possíveis. As bênçãos que Ele prometeu. Onde vemos escrito isso? Nos versículos 9 e 10 deste mesmo capítulo. Será que conseguimos, por exemplo, cumprir esses 10 mandamentos? É difícil. Mas não é fácil humanisticamente. O rei Davi violou diretamente pelo menos 3 a 6 itens dos 10 mandamentos. Ele fugiu dos 10 mandamentos, principalmente no episódio com Batseba e Urias. Embora a Bíblia descreva como um segundo o coração de Deus, Davi, ele cometeu pecados graves. Incluiu cobiça, adultério e assassinato, mas sempre se arrependeu sinceramente no seu mais profundo coração. A questão sobre se alguém consegue seguir os 10 mandamentos que eu disse é muito complexa e gera diferentes perspectivas, diferentes visões teológicas e práticas. De forma assim, resumida, na perspectiva teológica cristã, nenhum ser humano
infalível consegue cumpri-los perfeitamente durante toda a sua vida, durante toda a minha vida, enquanto em uma perspectiva de esforço ético, eles funcionam como um guia de conduta. Os 10 mandamentos é um guia de conduta. Mas aqui estão os principais pontos de reflexão que foram baseados na tradição, nos resultados de uma pesquisa. Nós vemos que, diante do que eu tenho dito, a incapacidade humana e a necessidade de graça, onde muitos teólogos argumentam que os 10 mandamentos lá de Êxodo 20 foram dados para o quê? Demonstrar a necessidade de um Salvador que veio posterior, pois o padrão de santidade de Deus é impossível de ser alcançado perfeitamente pela natureza humana, porque o homem tem um limite, Deus não tem, porque a natureza humana ela é caída. Mas o mandamento, o que ele diz? Ele diz que nós a quebramos diariamente. A visão comum é que mesmo que alguém evite atos graves, como matar, roubar, a quebra de mandamentos, como não cobiçar, ou amar a Deus sobre todas as coisas. São coisas simples. Acontece isso que eu falei em nossos pensamentos, em palavras e ações diárias. Nós cometemos isso. Cobiça. Somente um ser conseguiu alcançar este objetivo. Dentro da teologia cristã ensina que, como nenhum ser humano conseguiu cumprir a lei perfeitamente, o que aconteceu? Jesus Cristo o fez em nome da humanidade, tornando a salvação uma questão de fé e graça, não apenas de obediência à lei. Olha que coisa maravilhosa! Os mandamentos eles são vistos como um espelho que revela o quê? A nossa pecaminosidade e a nossa dependência de Deus, em vez de um sistema de pontuação para o céu. Eu vou conseguir até isso, vou chegar até lá. Não, os 10 mandamentos é sublime. Mas não se esqueça que os 10 mandamentos têm uma relevância muito grande no mundo atual. Sim, no mundo atual tem uma relevância muito grande. Apesar da dificuldade de um cumprimento perfeito, os 10 mandamentos continuam a ser considerados aquela base sólida para a moralidade, a base sólida para a ética, a base sólida para a justiça, a base sólida para um comportamento social, influenciando o mundo até nos dias de hoje. E olha que foi bem lá de trás. Em suma, na visão bíblica, a obediência perfeita é impossível ao homem. Mas a busca por seguir esses princípios com a ajuda da graça é vista como o quê? Como um sinal de amor de Deus para conosco. Como disse lá no passado, no Novo Testamento, Jesus conseguiu cumprir onde hoje é quase impossível o ser humano cumprir o que está escrito lá. É impossível por ser humano. Mas, para terminar, eu digo que a visão do que cumprir os 10 mandamentos, ela é basicamente impossível nos dias de hoje. Eu confesso, é difícil. É uma perspectiva teológica e social comum, muitas vezes discutida dentro da perspectiva da vida cristã, da vida moral nossa. É muito difícil. Nós pecamos diariamente. E essa impossibilidade não significa necessariamente que eles sejam irrelevantes. Aquilo é importante que está lá nos 10 mandamentos. Mas sim
que o padrão de perfeição estabelecido é inatingível pela natureza humana, especialmente dentro do contexto moderno da nossa vida. Aquilo que passa diante dos olhos muitas vezes é motivo de pecaminosidade, ainda que impossível. Termino dizendo que, embora o cumprimento perfeito seja teologicamente impossível para o ser humano, muitas visões cristãs argumentam que os 10 mandamentos permanecem como um padrão moral alto e necessário, como uma lei que nos dá ética para guiar comportamento, para guiar tudo na nossa vida e promover a justiça e o amor ao próximo. É uma grande verdade. Mesmo que nós falhemos em cumpri-los perfeitamente, é difícil. Não é impossível, mas é difícil. A dificuldade, portanto, reforça a necessidade de graça e esforço contínuo em busca por uma vida ética. Aquilo ali é regra, é ensinamento básico, é aquilo que você aprende, é aquilo que o ser humano já nasce com ele. Porém, no dia a dia, nós vamos se desviando daquilo. Num olhar sensual, num olhar erótico, num palavrão, numa atitude que não agrada a Deus. Tudo isso estará dentro dos 10 mandamentos. Então, amigos, eu espero que você teve uma visão diferente hoje sobre os 10 mandamentos, a importância dele. A importância que Jesus resumiu em 2 mandamentos. E esses 2 mandamentos não é difícil. Os 10, porém, pode ser. Mas amar o próximo é fácil. Então, meus amigos, eu aqui agradeço a sua participação, de você estar comigo, conosco no @canal Varal. Obrigado por nos acompanhar, obrigado por participar conosco cada vez mais e que Deus possa abençoá-lo.